Então, tô aqui para resolver uma questão que eu fiz aqui, do cálculo do volume do barril do Chaves. Eu me inspirei numa questão do Enem, na questão do Enem de 2021 do caderno questão 170 do Enem de 2021 do caderno azul. Eu me inspirei nessa questão, só que eu acabei nessa questão que eu fiz aqui, deixando ela mais difícil que a própria questão original. Então, eu vou ler com vocês aqui a questão. Se vocês quiserem, resolvam sozinhos aí. Tá. Questão 1. Chaves quer encher seu barril com água. O barril do Chaves tem altura de 1 metro. Seu topo é uma circunferência de diâmetro medindo 0,4 metros. Igualmente profundo. Então, só para retomar aqui. Tá, aqui em cima e embaixo são iguais ali. Beleza. E o meio do barril tem uma circunferência maior de diâmetro de 0,6 metros. Use 3 como valor aproximado de π. Quantos mililitros de água aproximadamente o Chaves consegue encher o barril por completo? Considere o barril vazio. Beleza. Essa questão aqui, ó, olhar o Chaves. Só quem quiser fazer sozinho, olha o texto, tá? Quem quiser fazer sozinho, olha o texto aqui. Ou quiser olhar o Chaves aqui também, a imagem do Chaves ali. E as alternativas. Tá? Pausa aí e já volta com a tentativa de resolver a questão, certo? Vamos lá. Agora, para a resolução da questão, então, o que tem que ter notado para resolver essa questão? O que acontece? Esse barril aqui, na parte do meio ali, ele, no caso, fica com a mesma. Deixa eu ver. Forma um cilindro. Ali no meio é exato. Mas na parte de cima ali onde eu coloquei 0,4 metros, por exemplo, ali, é, ele na verdade não é um cilindro, ele não é um cilindro, ele é um tronco de cone. Então, tanto em cima quanto embaixo, ele tem tronco de cone. Ele tem dois troncos de cone, um em cima e um embaixo, e ali no meio que fica exato um cilindro, né? Então a gente tem que. E agora a gente vai aqui para as fórmulas, ó. A gente tem que a altura é 1 metro. É, o tronco de cone, ele vai ter 0,4 metros. A gente já sabe disso. A gente já sabe que a circunferência de cima, ela vai ter ela tem 0,4 metros de diâmetro, ou seja, ela tem 0,2 metros de raio. E a circunferência maior, que é a do meio, ela tem 0,6 metros e tem 0,3 metros de raio. Beleza. Tá. Para fazer essa questão aqui, eu. Cadê aqui? Para fazer essa questão, então, eu utilizei. Tá. Eu comecei calculando, então, o volume. Para esse cálculo do volume, eu comecei calculando o volume do cilindro que ele tem no meio dele. E como a gente percebe ali que ele tem ele tem dois troncos de cone e cada um deles tem altura de 0,4 metros, ou seja, os dois troncos de cone juntos eles têm altura de 0,8. O que vai sobrar, que vai ser do cilindro exato que tem ali no meio do barril, vão ser 0,2 metros. Que eu vou utilizar na fórmula ali do cálculo do cilindro. O volume de um cilindro é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O π ele já pediu para nós aproximarmos para 3. Eu coloquei ali. Eu fiz as contas, tá? Para facilitar em decâmetro.
Não, decâmetro não, desculpe. Em decímetro. Eu fiz as contas em decímetro para facilitar um pouco, porque fazer em centímetro ia ficar chato, depois eu só transformo. Então, eu coloquei 3, né, por causa do pi, vezes é, o raio, né, ao quadrado, que nesse caso seria os decímetros, né, 3 decímetros ao quadrado, vezes 2, que era a altura ali do cilindro. E eu coloquei, então, que o volume da parte do barril, que era o cilindro, deu 54 decímetros quadrados. Mas a gente tem também que calcular os dois troncos de cone. Esses troncos e a fórmula do tronco de cone é π vezes a altura divididos por 3 vezes o, o raio o raio maior ao quadrado mais o raio maior vezes o raio menor mais o raio menor vezes o raio menor. Como tá ali escrita a fórmula, ó, tá ali escrita a fórmula. Então vou aplicar ali, ó. O 3 da fórmula com o π, já que a gente arredondou, dá para cortar. Dá para cortar. Eu cortei ali, então. Ficou 4 da altura, vezes, então, os raios ali. Eu coloquei os raios e tal. Não preciso explicar essa parte da conta, tá bem explicadinho ali. Então, o volume como a gente vê ali, ó, 4 daí vezes a soma de todos aqueles dos raios lá, da fórmula, tudo, deu que o volume de um dos troncos de cone é 76 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos, sim. Então, o que eu vou fazer? Como o volume total, então, do barril do Chaves, nesse caso, ele vai ser, então, o que nem eu falei, o volume do, do cilindro mais o volume de dois troncos de cone, né? Dos dois troncos de cone. Como tá escrito, volume total. Então, eu vou fazer o quê? E um adendo que eu vou falar para vocês. Tomar cuidado nesse exercício aqui, pelo quê? Porque ele pediu em mililitros, então no Enem ele poderia acabar ferrando o candidato nessa questão. Eu acabei ali não deixando alternativas parecidas para tentar enganar o cara na D e na E, mas eu acho que eu deveria ter colocado ali. Tá. Então vamos lá. O volume total é igual, então, aos 54 decímetros cúbicos mais, daí duas vezes os 76 decímetros cúbicos. Eu somei eles e o volume total, então, deu 206 decímetros cúbicos. Só que o que a gente tem que lembrar, que a conversão ele pediu em mililitros, e 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. E a conversão de decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente multiplica por 1000. Então, 206 decímetros cúbicos em centímetros são 206 mil centímetros cúbicos. Que no caso são volume total, então, em mililitros do barril do Chaves, 206 mil mililitros. Beleza? Então, essa é a questão aí que eu fiz. Espero que tenham gostado da questão. E eu quero que vocês se inscrevam no canal aí, deixe seu like. E se esse vídeo bater, deixa eu ver. Ó, essa questão foi trabalhosa de fazer. Se ele bater 100 likes, eu vou fazer mais questões. Vou trazer uma próxima questão, tal. E logo, talvez, se fizer sucesso, eu abro para o pessoal mandar as questões assim criativas desse jeito do Chaves aí para mim resolver. Mas claro que mais foco no Enem mesmo. Então era isso a questão. Era essa questão aí, beleza?
Valeu aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui.